Olá! Então, nessa aula, nós teremos assim uma pequena introdução sobre o que são as equações lineares. Então, vamos lá, vamos começar com um probleminha para tentar entender a ideia de construir uma equação, de utilizar uma equação linear para modelar uma determinada situação. Então, aqui nós temos o problema que diz o seguinte: Lucas foi à lanchonete da tia Nena e gastou R$ 39 com lanches e sucos. E ou sucos. Isso significa que ele pode ter comprado só o lanche ou só o suco. Mas ele gastou R$ 39. Sabendo que o lanche natural custa R$ 4,50 e o suco R$ 3, determine a quantidade de sucos e de lanches que ele comprou. Então, com esses dados, nós podemos construir uma tabela, porque existem várias possibilidades para essa situação. Então, vamos construir uma tabela com as seguintes possibilidades. Se ele comprar 8 lanches, então, que conta que nós vamos ter que fazer aí? 8 vezes 4,50. E um suco, uma vezes R$ 3. Ou seja, 8 vezes 4,50 mais uma vez R$ 3 dá um total de R$ 39. Mas existe uma outra possibilidade dele comprar 6 lanches, pagando R$ 4,50, mais 4 sucos, pagando R$ 3. Somando esses dois resultados aqui, eu vou ter R$ 39. Outra possibilidade seriam 4 lanches e 7 sucos, R$ 39. Uma outra possibilidade seriam 2 lanches e 10 sucos. Então, 10 vezes 3, 30, 2 vezes 4,50, que dá um total de R$ 39. Ele poderia não comprar nenhum lanche e 13 sucos, ou seja, 13 vezes 3, que daria R$ 39. Ele não poderia gastar R$ 39 comprando só lanches, ele não conseguiria chegar no total, né, de R$ 39. Então, as possibilidades aqui que nós encontramos foram essas. Bom, qual é a ideia de demonstrar isso como se fosse a representação de uma equação linear? Então, o que eu observo aqui no valor total? Sempre eu faço a mesma operação. O que está variando? Está variando a quantidade de lanches. 8, 6, 4, 2, 0. E eu sempre estou multiplicando por 4,50, que é o preço do lanche. E aqui, no segundo termo dessa expressão que eu estou fazendo a conta aqui, eu estou variando apenas a quantidade de suco, porque o preço permanece sempre o mesmo. Então, usando essas expressões aqui, numéricas, eu posso transformar numa expressão algébrica. Por quê? Porque isso aqui está variando. Então, esse primeiro termo aqui, que envolve uma variação aqui de 8, 6, 4, 2 e 0, e 1, 4, 7, 10 e 13, eu posso transformar aí numa equação. Ou seja, se eu chamar o x da quantidade de lanches e o y da quantidade de suco, eu posso escrever a expressão 4,50 vezes x, ou seja, a quantidade de lanches vezes 4,50, mais y, que seria a quantidade de sucos, y vezes o preço que eu estou pagando pelo suco, que seriam R$ 3. Isso tem que dar 39. Ou seja, eu sempre tenho que encontrar valores para x e y que satisfazem essa é a equação. E essa equação é a chamada equação linear. Depois nós vamos verificar as características dela, por que ela é chamada de equação linear. Mas esse é um problema que envolve uma equação linear. Voltando aqui na tabela, eu posso representar essa tabela colocando no lugar da quantidade de lanches x, na quantidade de sucos y. Então, para cada valor de lanche, eu tenho um correspondente em sucos que podem ser comprados. Então, se forem 8 lanches, 1 suco, se forem 6 lanches, 4 sucos, se forem 4 lanches, 7 sucos. E isso me dá a possibilidade de representar isso através do plano cartesiano, ou seja, representar esses valores graficamente. Para quê? Para poder analisar qual é o comportamento aí desses valores aí num gráfico. Então, aqui eu tenho 8 e 1, que seria um par ordenado, o 6 e o 4, o 4 e o 7, o 2 e o 10 e o 0 e o 13. Esses valores aqui, nós já vimos que são valores que satisfazem aquela equação que nós vimos anteriormente. Ou seja, essa tabela aqui,
todos os valores que foram colocados aqui, sempre substituídos naquela equação que nós vimos, sempre vai dar R$39. Então, nós dizemos assim que esses valores aqui satisfazem aquela equação. Então, a equação que eu digo é essa equação aqui, 4,50x mais 3y igual a 39. Então, qualquer um desses pontos que eu jogue, qualquer um desses pares que eu esteja jogando aqui, no lugar do x e do y, eu estarei chegando no resultado de 39. Muito bem. Como que isso pode ser representado dentro do plano cartesiano? Então, agora nós vamos conhecer um programa chamado GeoGebra. Depois você vai poder conhecer alguns vídeos que eu já criei explicando, né, o uso desse programa. Esse programa ele é um software de matemática dinâmica, gratuito e multiplataforma para todos os níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo em um único sistema. Então, você pode baixar esse programa no seu computador e você pode encontrar ele nesse site, www.geogebra.org. Então, aqui é o site dele mesmo, então aqui você encontra esse software que pode ser instalado em seu computador. Ele é livre, não tem licença, você pode usar ele normalmente. Então, vamos ver um exemplo de como eu posso, né, utilizar esse programa aí para representar o problema que nós estamos estudando, ok? Então, vamos lá. Então, esse é o programa que eu estava falando, né? O GeoGebra. Ele tem essa forma aqui, esse layout. Aqui eu tenho o menu, arquivo, editar, exibir, opções, ferramentas, janela, ajuda. Então, aqui você vai clicando e vai procurando o que você quer. Se vai salvar, se você vai inserir uma imagem. Enfim, tem várias opções. Depois eu vou colocar endereço, vou colocar um vídeo no blog, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esse programa. Mas nosso objetivo agora é marcar os pontos no gráfico. Então, isso aqui você pode fazer no seu caderno, à mão, não precisa ter um programa específico. Mas se você quiser utilizar ele, você vai ver que é bem interessante. Então, aqui o que você vai fazer? Tem aqui o eixo X, aqui nós temos o eixo Y, né? Aqui ele está numa escala de 2, né? 0, 2, 4, 6, 8, então está de 2 em 2. Então, eu coloquei dessa forma para poder enxergar aqui na tela todos os pontos que serão marcados. E então nós vamos marcar os pontos aí. Então, para marcar os pontos, eu coloquei aqui numa planilha para você poder representar isso daí, esses pontos no plano. Então, por exemplo, lá, o ponto 8,1. Eu venho aqui na caixa de entrada, abro parênteses, 8,1 e ele vai fazer o ponto que eu queria. Tá aqui, ó, o ponto. Agora eu quero outro ponto, 6 e 4. O que significa 8 e 1 mesmo? 8 lanches e um suco. Então, esse eixo está representando o número de lanches, esse eixo está representando o número de sucos, tá? Então, vamos jogar lá outro ponto. 6 e 4. Então, 6,4 entre parênteses. Então, aqui eu tenho mais um ponto. Vamos jogar o outro ponto lá. 4 e 7. O outro ponto. 2 e 10. E o último ponto que foi, né, colocado na tabela é o 0 e o 3. 0 e 3. Então, aqui eu tenho as possibilidades para esse nosso problema. Então, como você pode observar, esses pontos, eles descrevem uma reta. Se eu escrever aquela equação aqui, a reta vai aparecer. Então, vamos, por exemplo, eu coloco aqui 4,50, 4,5, não precisa nem ser 4,50, 4,5 x mais 3y, né, que nós colocamos lá. Tem que ser minúsculo, x, y, igual a 39. Não era essa a nossa equação? 4,5 ou 4,50x mais 3y igual a 39. Isso vai escrever aquela reta. Se você lembrar lá do primeiro ano do ensino médio, você vai verificar que isso aqui é uma função que tem x e y. Se eu isolar o y,
eu vou ter y dependendo de x. Ou seja, posso isolar o y nessa expressão aqui. Na realidade, eu tenho uma função. Então, essa equação linear aqui, ela na realidade é uma função que para cada valor de x você vai ter um valor de y. Então, vamos dar um enter aqui e você observa que sai uma reta. E esses pontos estão na reta. O que significa então? Que a solução que satisfaz a equação descreve uma reta, assim como todos os pontos que também não satisfazem o nosso problema, que, por exemplo, aqui eu não posso pegar quantidades de lanche negativa, e nem posso, por exemplo, esse ponto aqui, vou marcar esse ponto. Esse ponto aqui, clicar nele aqui, Esse ponto é o ponto F, menos 2,16. Menos 2 lanches, né? Que é o x, 16 sucos. Não tem lógica. Mas é um ponto que satisfaz a nossa equação, que é essa equação que aparece aqui, Tá observando? 4,5x mais 3y igual a 39. Então, esse ponto satisfaz essa equação. Ele satisfaz a equação linear, mas não satisfaz o nosso problema. O nosso problema são apenas esses pontos aqui que foram marcados em primeiro, né? Que é o ponto A, B, C, D e E. Os outros pontos que estão na reta satisfazem a equação, todos os pontos que eu jogar aqui, qualquer ponto da reta que eu jogo aqui, x, y, seja ele positivo ou negativo aqui, vai dar 39. Mas isso não responde ao nosso problema, né? Mas o que a gente pode chegar à conclusão? Que essa equação linear, ela é representada graficamente por uma reta e todos os pontos da reta satisfazem essa equação. Porém, dependendo do problema que você está analisando, nem todos os pontos vão responder ao teu problema. Eu não posso pegar uma quantidade aqui, por exemplo, 0,5x, né? Ou 0,5 para quantidade de lanche, meio lanche, que são valores inteiros. Então, é que fique bem claro que a equação linear descreve uma reta, os valores de x e y que estão na reta são soluções, né, dessa equação, mas nem todos os pontos são solução do problema que eu estarei resolvendo em muitas ocasiões, ok? Então, dessa forma, eu consigo visualizar bem a situação. E isso pode ser feito manualmente lá no seu caderno, que vai te dar o mesmo resultado. Se você fizer lá o eixo x, fizer uma escala bem certinho lá, de 1 em 1 ou de 2 em 2 para x, e aqui a mesma coisa para y, e você marcar os pontos corretamente, você vai verificar que está descrevendo uma reta. Então, agora, vamos formalizar aí a definição da equação linear. Então, equações lineares. O que são equações lineares? São equações que possuem essa forma aqui. A1x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 mais AN vezes xn igual a B. Se você lembrar da equação que nós vimos há pouco, o que aconteceu? O A1 era 4,50, o x1 era x. O A2 era R$3 e o x2 a gente chamou de y. Só que ali nós chamamos de x e y porque eu só tinha dois valores desconhecidos, né? Mas eu posso estar analisando uma situação em que eu tenho vários, 50 valores desconhecidos. Então, eu vou usar o alfabeto inteiro, não vou colocar lá x1, x2, x, y, z, w, a, b, c. Então, geralmente, quando eu tenho muitas variáveis, eu vou utilizar aqui x1, x2, x3 ou qualquer outra letra para representar a situação. Então, os elementos A1, A2, A3 e AN são os coeficientes, que no nosso caso era o preço, né, de cada um dos produtos lá que estavam sendo comprados. O x1, o x2 e o x3 são chamados de incógnitas, são os valores que representam os valores que nós precisamos descobrir, né, os valores desconhecidos. E o B é o termo independente, que é aquele valor numérico que não está multiplicando nenhuma das incógnitas que aparecem na equação. Então, você tem o valor dos coeficientes, né? Sempre na equação você vai ter o valor dos coeficientes, você vai ver lá um problema e você vai ter o valor dos coeficientes. São números reais,
O que você não vai ter são essas incógnitas, que são os valores possíveis que vão satisfazer a tua equação linear. Então, você observa que na equação linear aqui não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo, não tem raiz de x. Tem que estar nessa forma, tá? O x, o y, eu não posso ter raiz de x, raiz de y, eu não posso ter y à quinta, y elevado a menos 1, x elevado a menos 1. Então, para ser linear, eu tenho que ter as expressões assim, dessa forma, obedecendo essa regra, ok? Então, como nós vimos, qualquer valor que eu atribua para x que resulte no valor de b é a solução da minha equação linear. Então, um determinado conjunto será a solução da equação linear se todos os elementos desse conjunto forem iguais às incógnitas da equação. E ao substituirmos os elementos desse conjunto nas incógnitas da equação linear, a igualdade deve ser verdadeira. Então, por exemplo, eu tenho que ter lá, se eu tenho 3 incógnitas, eu tenho que ter 3 valores para substituir. E tem que ser na ordem certa. Então, por exemplo, lá no problema que nós vimos, o x era o número de lanches, o y é o número de sucos. Eu não poderia substituir a quantidade de sucos lá no lugar do valor de lanches, né? Senão eu estou achando valores incorretos desse meu problema. Então, vamos para uma situação agora para você tentar resolver. Por exemplo, lá, você vai tentar resolver esse problema e se você quiser deixar alguma questão no blog ou discutir aí com seus colegas, você pode fazer isso. Então, um certo elevador consegue transportar no máximo 600 quilos. Deseja-se carregar caixas fechadas de 60 quilos e de 20 quilos. Ou seja, essas caixas não podem ser abertas. Eu não posso pegar a caixa de 60 quilos e dividir ao meio, por exemplo. Como podemos representar esta situação com uma equação linear, levando em consideração que desejamos aproveitar sempre a capacidade máxima do elevador? Ou seja, eu sempre vou levar essas caixas de maneira que eu tenha 600 quilos dentro do elevador. É claro que vamos considerar que só vou mandar as caixas. Eu não vou estar levando ninguém junto. Eu não estarei junto. Então, são apenas 600 quilos. Então, a primeira pergunta ou a primeira tarefa para você realizar é essa. Descreva esta situação como uma equação linear. Então, como eu posso representar essa situação como uma equação, como nós estudamos agora? Encontre soluções para essa situação. Igual nós fizemos, construa uma tabela com as possibilidades, com as possíveis quantidades que você vai levar das caixas. Depois, representa todas as soluções possíveis graficamente, né? Tenta fazer graficamente, se quiser fazer no GeoGebra, tente resolver no GeoGebra, ou tente resolver manualmente para visualizar isso aí. Há pontos no gráfico que não podem ser considerados no problema, então lembra que a gente discutiu ali anteriormente, como que existem questões, né, certas situações em que os pontos estão na solução, mas não satisfazem o problema. Então, nesse caso, né, depois que você fizer o gráfico, existem pontos da reta que você obteve que não satisfaz o teu problema. Então, agora é a tua vez, né, de mostrar o que você aprendeu. Tenta fazer aí. Boa sorte e bons estudos. E até a próxima!